Um encontro entre dois. Olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-lo-ei no lugar dos meus. E arrancarei os meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então, ver-te-ei com os teus olhos, e tu ver-me-ás com os meus. Assim, até a coisa mais comum serve ao silêncio, e nosso encontro permanece a meta sem cadeias, o lugar indeterminado, num tempo indeterminado. Jacob Levi Moreno. Você conhece o psicodrama? Essa abordagem fenomenológica existencial que revolucionou através da ação dramática a psiquiatria e a psicologia? Então é exatamente sobre isso que falaremos nesse momento. Desenvolveremos um trabalho sobre as noções básicas do psicodrama, quiçá para despertar o seu interesse em aprofundar nessa abordagem terapêutica. Contudo, para falarmos de psicodrama, precisamos compreender um pouco da biografia do seu fundador. Jacob Levi Moreno, ele nasceu em 6 de maio de 1889 em Bucareste, na Romênia. A sua família veio da Península Ibérica e radicou-se na Romênia. Aos 5 anos de idade, a sua família ela muda da Romênia para a Áustria, morando então na cidade de Viena, próximo ao rio Danúbio. E foi exatamente nessa residência que Moreno conta de uma experiência que teve numa brincadeira com outras crianças, onde ele brincava de ser Deus. E ele conta essa experiência como sendo o embrião dos seus estudos futuros sobre a espontaneidade. Nessa ocasião, Moreno, com outras crianças, eles colocavam caixotes em cima de uma mesa velha no porão da sua casa, onde esses caixotes empilhados representavam os planos diferenciados do céu. E estava lá em cima Moreno, sendo Deus, o personagem Deus, e os outros meninos na condição de anjos. Até que um dos anjos solicita a Moreno que ele possa voar. Moreno aceita o desafio e estatala-se no chão, machucando o braço. Moreno sempre contava essa experiência com muito bom humor, porque ele entendia realmente que aí estava o embrião do seu trabalho com a espontaneidade. E, acima de tudo, demonstrando esse homem na visão moreniana, que é um homem-deus, sendo ele existencialmente um ser de potencialidades. Até 1920, a vida de Moreno teve uma característica religiosa marcante. De tal modo que, entre 1907 a 1910, Moreno, junto com alguns amigos, formaram a religião do encontro, que expressava toda a sua rebeldia em relação aos costumes estabelecidos na sua época. Eles usavam barbas e caminhavam pelas ruas, sempre acompanhados pelas pessoas mais pobres. Moreno, nessa época, ele já ia para os jardins de Viena fazer jogos de improvisos com crianças, objetivando favorecer-lhes a espontaneidade. Junto com um médico e um jornalista,
Em 1914, Moreno desenvolve um trabalho com prostitutas vienenses, cujo objetivo era conscientizá-las das suas condições, de modo que esse trabalho gerou um sindicato, buscando a valorização dessas mulheres. Em 1916, Moreno vai desenvolver um trabalho em campos de refugiados tiroleses, visando a integração, a harmonização e interação entre esses grupos de refugiados. Então vocês podem perceber que Moreno sempre teve um olhar para o social, dando muita importância ao movimento da transformação da sociedade por vias da inclusão social. Em 1920, ele publica anonimamente o Testamento do Pai. A inclinação de Moreno sempre foi para o teatro. Por quê? Para ele, no teatro, existe uma possibilidade incrível e ilimitada para a investigação da espontaneidade no plano experimental. Ele funda em 1921 o Teatro Vienense da Espontaneidade, experiência que para ele constitui a base das suas ideias da psicoterapia de grupo e do psicodrama. A primeira sessão de psicodrama deu-se em 1º de abril de 1921, em um teatro em Viena. Ali Moreno se apresentou sozinho e, ao abrir a cortina, havia apenas uma cadeira de veludo vermelho, espaldar alto e dourado, como se fosse um trono real, e em cima dessa cadeira tinha uma coroa. O objetivo de Moreno nessa apresentação era de proporcionar o surgimento de um rei, um surgimento de um grande líder. Então as pessoas da plateia vinham participar com Moreno e o restante seriam como jurados, escolhendo aquele que estivesse apto a ser o grande líder. E ao final desse trabalho, ninguém foi considerado apto e o mundo deprimido naquele entre guerras seguia então sem uma grande liderança. Estava aí a semente, a primeira sessão de psicodrama. Como vocês percebem, Moreno, espontâneo e extremamente ousado. Moreno, em seu tempo, né? Ele, nessa dedicação ao teatro, ele considera que é uma transição entre o seu período religioso e o seu período científico. A proposta de Moreno, porém, com o teatro espontâneo, ela despertou muito interesse, porém muitos questionamentos. Porque se o trabalho era bem sucedido, os críticos diziam que não era um trabalho espontâneo, que havia um ensaio prévio, né? Uma preparação anterior. E se não alcançava os objetivos, eles diziam que não servia para nada. Daí Moreno, então, criou aquilo que ele chamaria de jornal dramatizado ou jornal vivo, onde eles pegavam a manchete do dia e construía uma apresentação em cima da manchete, não reproduzindo literalmente a manchete, mas construindo criativamente em cima daquela manchete. Moreno iniciou a sua experiência, após esse trabalho, do teatro espontâneo com pacientes psiquiátricos. Alguns dos seus atores permaneceram fiéis a ele e foram transformados em egos auxiliares. Dentre eles, um casal, uma atriz e um ator, Bárbara e Jorge. Eles começaram então um namoro e essa moça, ela sempre trabalhava com personagens
com mulheres meigas, serenas, pessoas doces. Depois do casamento, Jorge reclamou a Moreno que ela não tinha nada a ver com aquela mulher do teatro, que ela era agressiva, explosiva. Moreno então inverteu, começou a dar a ela papéis mais agressivos, explosivos, de prostitutas, enfim. E com o passar dos tempos, essa mulher mudou o seu comportamento e o seu esposo, Jorge, começou a dar a Moreno devolutivas e ele viu aí a possibilidade terapêutica daquele trabalho que ele estava desenvolvendo. E a partir daí, nesse psicodrama, ele foi então trabalhando no aprofundamento. Então o caso Bárbara e Jorge é marcante na história do psicodrama. Em 1925, Moreno migra para os Estados Unidos pela dificuldade das suas aceitações, da aceitação das suas ideias na Europa. Em 1931, ele introduz o termo psicoterapia de grupo, né? E inicia esse trabalho no nível grupal, porém científico. Moreno considera o advento da psicoterapia de grupo e da sociatria como sendo a terceira revolução psiquiátrica. A primeira com Felipe Pinel, influenciado pelo iluminismo, e a segunda com o surgimento da psicanálise com Freud, e a terceira, a psicoterapia de grupo ou psicodrama. Em 1936, ele muda para Beacon, uma cidade a 90 quilômetros de Nova York, onde ele fundou o primeiro teatro de psicodrama, que funcionou até 1982. Como fundador, né, da psicoterapia de grupo, do psicodrama, o seu passado religioso gerou muita desconfiança entre a comunidade científica. Moreno, ele superou todas esses questionamentos e desconfiança. Ele morre em 14 de maio de 1974, com 85 anos de idade. No seu túmulo, colocou-se a seguinte frase: aqui jaz aquele que abriu a porta da psiquiatria à alegria. Porém, nós acreditamos que Moreno, ele não abriu apenas a porta da psiquiatria e da psicologia à alegria. Moreno, ele abriu as portas da alma humana para a alegria, através da ressignificação das experiências, por vias da ação dramática, proporcionando a expansão da consciência, despertando o homem-deus, o ser cósmico, numa comunhão plena com o universo, manifestando cotidianamente as potencialidades íntimas na condição de bom existencialista que era. Então nós temos hoje o psicodrama extremamente consolidado no mundo e no nosso país. Aqui no Brasil nós temos a Federação Brasileira de Psicodrama e várias federadas pelo Brasil afora. Aqui em Goiânia nós temos a Sociedade Goiana de Psicodrama, a SOGEP, instituição responsável pela formação de especialistas em psicodrama. Então, nesse trabalho, nós falaremos sobre as noções básicas do psicodrama, oferecendo também os caminhos para os interessados da psiquiatria, da psicologia e também da pedagogia, para a busca de conhecimentos aprofundados dessa abordagem terapêutica que abriu as portas da ciência para a alegria. Então, teremos essa sequência de vídeos. Nós ficamos por aqui e até a próxima oportunidade.